Posicionamento no Instagram. No vídeo de hoje vamos ver como se posicionar no Instagram de uma forma tão forte que vai parecer injusto com os outros concorrentes do mercado. Nós vamos seguir a ideia das camadas. Eu vou passar com você aqui por 3 camadas para a construção de um posicionamento forte. Esse posicionamento, como eu anunciei, serve muito bem para quem trabalha com o Instagram, né? Quem usa o Instagram para conseguir clientes e tudo mais. Só que também você consegue aplicar a mesma circunstância, as mesmas características em outras plataformas. Vai dar certo da mesma medida, não tem problema nenhum. É claro que a maioria dos exemplos que eu vou dar aqui vão estar relacionados ao próprio Instagram. E também, se você prestar atenção e ficar comigo até o final, você vai entender exatamente como que você pode pegar as ideias que eu vou te passar aqui. Estão baseadas em fundamentos muito interessantes de movimentos de massa e aplicá-los na inteligência artificial, fazer com que o ChatGPT te ajude a criar esse posicionamento forte, esses argumentos e tudo que eu vou construir aqui com você hoje, certo? Então, a gente parte da primeira premissa, que é a controvérsia. Se você quer chamar atenção, se você não quer passar despercebido, você tem na palma da mão a possibilidade de entrar em controvérsias. E eu sei que ao falar isso, algumas pessoas já falam: ei, puta que pariu, lá vem, vou cair fora desse vídeo que o Will vai falar para eu ficar entrando em polêmica, por entrar em polêmica e coisas do gênero. Bom, não é isso, fique comigo que você vai entender o que eu quero dizer. O ponto é que para se posicionar, você não pode ter medinho de ofender outras pessoas ou de ir contra as ideias ou pensamento de outras pessoas. Percebe? Se você quer ter um posicionamento forte, um posicionamento claro, um posicionamento que é lembrado, certo? Porque no fim, o último das coisas que a gente quer é isso daí, né? Para que as pessoas lembrem da gente, comprem da gente. Cara, você não pode se esquivar dos temas mais complexos do mercado, dos temas mais traiçoeiros do mercado. Você precisa dar a sua opinião. Caso contrário, você vai ter aquela comunicação morna, aquela comunicação água com sal ali, tipo, que, sabe, ninguém se atrai, certo? Então, controvérsias. Controvérsias são a base para o que nós vamos aprender aqui. Só que a controvérsia pela controvérsia, né, não nos interessa. Nós não queremos, melhor dizendo, ser mal interpretados. Nós queremos que as pessoas se atraiam à nossa comunicação porque elas acreditam na mesma coisa que nós acreditamos. Ao mesmo tempo, nós queremos repelir algumas pessoas que não concordam com a gente. Mas repelir no sentido de não é gerar hater. Repelir não é no sentido de ofender, assim, pessoalmente outras pessoas. Você pode ofender aqui no uso, né, de uma forma mais extrapolada, aqui, extravasada, de dizer o uso da palavra ofensa, mas ofender no sentido de... na verdade, o ponto é, você não pode ter medo de correr o risco de ofender. Algumas pessoas vão tomar para si, vão tomar, né, como uma ofensa pessoal, que são retardados mesmo, são pessoas imaturas, né? Tá vendo como é que se faz? É assim que você vai se posicionando. Mas o ponto é, nós não queremos fazer por fazer, né? Existe uma estratégia, existe uma ponderação aqui. Então vamos começar logo com a primeira camada. A primeira camada é o alvo. Nós precisamos ter um alvo. Nós precisamos ter um inimigo. Nós precisamos ter alguém com quem nós poderemos se posicionar contra, certo? Imagine o mercado como um grande campo de futebol. Existem jogadores nesse mercado. E jogadores não precisam ser necessariamente outras pessoas, outros indivíduos, outras empresas. Pode ser ideias, pode ser hábitos, pode ser verdades intocáveis, não é? Pode ser uma série de outras coisas, como eu resumo muito bem aqui, não é? Como dogmas, figuras endeusadas, tabus morais sutis. É uma série de coisas que estão no mercado, estão no campo, nesse campo de futebol aqui que eu puxei da imaginação. Então, o nosso posicionamento, ele só acontece, sobretudo se você está começando, se você ainda não tem uma marca bem estabelecida, não tem audiência e tudo mais, você só vai entrar no jogo, você só vai entrar no campo se você se posicionar contra algo ou alguém. Caso contrário, não haverá posicionamento. Não haverá posicionamento. Por quê? Porque as pessoas que estão no mercado, ou seja, a audiência, o público, ela já reconhece alguns players, alguns jogadores daquele jogo, naquele campo. Se você entra sem uma referência, eles não te reconhecem como um jogador. Vai achar que você é o Gandula. Tá me entendendo? Então você precisa entrar
se posicionando contra algo ou alguém. Caso contrário, vai passar despercebido, como gandula. Né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, por exemplo, dogmas, né? Essas verdades, né, intocáveis do mercado. Postar todo dia é o segredo do sucesso. Sei lá, Reels é melhor do que carrossel. E assim vai. Cada mercado tem as suas verdades, tem, né, as suas vacas sagradas. O ponto é que a gente precisa definir qual vai ser esse nosso alvo. Tem as figuras endeusadas também, como gurus, empresas, livros de cabeceira do público, né, que são aqueles nomes, aquelas entidades, por assim dizer, que também são intocáveis. E também tem tabus morais sutis, né? Trabalho duro, autenticidade, né? Que está muito comum aqui, por exemplo, no marketing de conteúdo, falar de autenticidade. Então, se você não acredita nisso, por exemplo, é uma boa oportunidade de posicionamento. Né? Espiritualidade, família, dinheiro, enfim. E aí vai. Né? Cada mercado tem as suas características, o seu nicho. O ponto aqui também é que os grandes conhecedores de mercado, né, e eu acho que eu fiz vídeos, ou escrevi e-mails sobre isso também recentemente, citando Gary Halbert, mas os grandes conhecedores de mercado, do seu mercado, eles são aqueles que têm uma leitura mais profunda. Eles conseguem captar quais são essas verdades inconvenientes, ou melhor, verdades intocáveis, né? Quais são as vacas sagradas do nicho do mercado que boa parte das pessoas defende, ou que tem defensores. E esse é um ponto também importante para você estabelecer o seu alvo. Preste muita atenção. ChatGPT. A ideia, ou melhor, um bom alvo para você atacar é aquele alvo que tem defensores. E tem defensores ferrenhos, vamos dizer assim. Pessoas que têm uma opinião forte sobre determinada coisa. Porque, né, em verdade, aqui, por exemplo, hoje, 2025, você atacar gurus, né, se esse for o seu posicionamento, uma coisa é você fazer de vez em quando, né, ali algum post, alguma coisa do tipo, um vídeo e tal, falando de gurus e coisa assim. Mas, cara, você basear todo o seu posicionamento em cima da figura dos gurus, né, ou se contrapondo a figura dos gurus, não pega mais, entendeu? Porque praticamente ninguém endeusa hoje um guru, né, defende um guru. Então, você tem que ser esperto, né, você tem que ser inteligente e verificar que, idealmente, o alvo que você vai buscar atingir, ele deve ter defensores. Caso contrário, você também pode passar despercebido, né? Então, muito bem, a gente fez o alvo. Qual que é o próximo ponto? O próximo ponto, uma vez que você tem o alvo, é a narrativa. Né? Não basta atacar o alvo. É preciso moldar a narrativa para que você não seja só mais um raivoso. Né? Para que você não seja como um hater. Então, eu sugiro aqui 3 abordagens, né? Te imaginando como um interlocutor, como um narrador desta história, né? Dessa narrativa. Existem, vamos dizer assim, 3 arquétipos fáceis que você pode assumir para comunicar essa narrativa, para defender a sua posição. Porque esse é o ponto, né? Uma coisa que evita que você seja visto como um hater, como um cara que vai atrás de polêmica só por polêmica e coisa e tal, é você sustentar a narrativa com bons argumentos. Né? Em primeiro lugar, você deve acreditar nisso. Né? Então, assim, não veja tudo isso que eu estou te ensinando como um jeito de fabricar esse posicionamento e tudo mais. Você pode fazer isso, não te recomendo. Né? A ideia é que você realmente acredite. Porque assim, você provavelmente já tem um sistema de crenças instalado na sua cabeça, né, no seu consciente, no seu subconsciente. E talvez, cara, esse sistema de crenças ele está um pouco adormecido. Talvez você não consiga ativá-lo facilmente, assim, só pelo simples fato de eu falar, cara, tem um alvo, aí você vai ter que definir com uma narrativa. Talvez, porra, você não tá pensando em nada, né? Até agora você não veio nenhuma ideia. Tudo bem, é normal. Então, o que eu quero com esse vídeo também é te dar os meios para que, depois você pode usar o ChatGPT, como eu venho dizendo, e explorar isso. Percebe? Explorar de uma forma que você consiga defender algo que você já acredite. Só que você vai fazer isso de uma forma inteligente, atacando, contrapondo-se, né, com algo que você não acredita. Né? Ou melhor, né? Então vai ser um contraste de algo que você não acredita. E aí você vai sustentar com uma narrativa. E aí a gente tem aqui 3 possíveis arquétipos. A gente tem o iconoclasta, que, entre aspas, de uma forma resumida, ele comunica que o que todo mundo repete está errado. Né? Então, o iconoclasta, ele vem como aquele que se apresenta como... Ele é o cara que derruba os falsos deuses, entendeu? Ele é quase como o salvador da pátria ali. Um iluminado, né? Uma pessoa iluminada que aparece. Só que essa iluminação, ela precisa ser pautada de uma clareza muito grande nos argumentos. Você precisa observar muito bem as dinâmicas do mercado, perceber
o que está errado e descrever essa percepção. Agora, o confessor, de algum modo, é claro, todos eles se assemelham porque eles todos vão estar, né, defendendo a narrativa que se opõe ao alvo. Né? Ou seja, você fala, o alvo é zoado, o alvo está errado, está ultrapassado, etc, etc. Seja um dogma, seja uma figura, etc. Você pode fazer, como eu disse, indivíduos, né? Bom voltar aqui um pouco, mas é mais perigoso, né? Por assim dizer, você ir apontar dedo para as pessoas e tal, você vai correr um risco maior. O ponto aqui, voltando. Então, o iconoclasta eu falei, o confessor, assim como o iconoclasta, ele vai defender a narrativa, só que ele vai ter ali uma visão muito mais pessoal, no sentido de, cara, eu já acreditei nisso. Eu já passei por isso. Eu já tive que sobreviver a isso. Eu já caí nessa mentira. E até que eu percebi que era mentira. Eu percebi a verdade. E aí você revela, né, nesta confissão, né, nesse storytelling muito pessoal, muito em primeira pessoa, descrevendo as coisas como aconteceu com você. Então, percebe? Tem que ser pautado na verdade, cara. Senão você vai, se enrolar em um monte de mentira, caso você for pelo caminho torto, que eu não recomendo. E, por fim, o analista frio. O analista frio, ele prova que está certo através dos dados, através de fontes, através da lógica também. O iconoclasta também pode usar a lógica, né? Mas o analista frio aqui, ele pode usar essa lógica dos dados, né? Vamos dizer assim, dos fatos concretos, dos fatos... como que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Né? Dos fatos que não são desacreditados, não é essa palavra, mas enfim, você entendeu. O analista frio, ele pega esses dados e prova o oposto que todos defendem. Isso daqui, cara, eu vou dizer, é um posicionamento riquíssimo esse do analista frio. Porque vai te exigir uma pesquisa, né? Vai te exigir, mas porra, hoje também com o ChatGPT, o escambau, cara. Às vezes você tem uma tese. Inclusive, eu tava pra fazer um vídeo desse, eu não lembro qual que era o tema. Mas eu tava com uma ideia de fazer um vídeo desse, mais provocativo, tal, não sei o quê, que, né, flertaria aí com esse posicionamento de analista frio. E aí eu escrevi a minha tese no ChatGPT e pedi para ele pesquisar dados que sustentassem aquela tese. Só que ele não encontrou. Então, assim, significa que eu desacreditei, que eu mudei a minha ideia, né? Que eu mudei a minha crença? Não, eu ainda acreditava. Eu não lembro, caralho, eu não lembro qual era o assunto, mas eu lembro desse raciocínio, né, de eu fazendo. Só que aí eu teria que sustentar esse meu raciocínio mais aqui como o confessor ou como o iconoclasta, percebe? Porque através dos dados, não tinham dados que comprovavam aquela minha leitura. Então aqui apenas umas sutilezas de como que você pode, né, defender a sua posição contrária ao alvo. Como que você vai defender o seu ataque às vacas sagradas do mercado? É importante que você tenha isso, né, bem colocado. Porque o público ele pode e deve discordar de você. Mas ele vai respeitar a forma como você diz, como você apresenta os seus argumentos. Né? O que a gente quer, assim, eu sei como isso soa, né? Mas o que a gente quer é que as pessoas discordem. Porque, de fato, a discordância dá engajamento, faz as pessoas lembrarem de você. Né? Então, eu sei como isso é, eu sei como isso soa, mas é a verdade. Infelizmente, é a verdade. Né? Então, no fundo, nós queremos que as pessoas realmente discordem da gente, como eu falei no início. A gente quer que, eu acho que eu falei, que a gente quer que algumas pessoas sejam repelidas pela nossa comunicação, ou seja, não sejam atraídas. Aí fala assim, porra, eu não concordo com isso aí, eu tô fora, tá, não sei o que, não tem problema, é o que a gente quer. Seguindo, terceira camada, o fogo. E o fogo, cara, ele parte da ideia que esses argumentos, essa polêmica, essa controvérsia que nós estamos colocando, elas são pequenas sementes. E o fogo, ele vem como ali o combustível, né, para transformar, então, essa pequena semente, essa fagulha, né, essa faísca, em incêndio de verdade. E como que a gente faz isso? A gente faz isso com essas possibilidades aqui. Cadê? Aqui. Por exemplo, comparações absurdas. Seguir esse conselho é como tomar veneno em microdoses e chamar de vitamina. Então, é uma comparação absurda que sintetiza a narrativa e faz a pessoa guardar na memória. As comparações são absurdas, só que elas são baseadas, vamos dizer assim, elas são baseadas na sua lógica, né, no seu raciocínio, ali, no que você defendeu na narrativa. Ou seja, você apresenta a narrativa no momento antes ou depois de fazer a comparação absurda ou a generalização provocativa. Né? Todo guru de marketing mente sobre tal coisa, né? Sobre, sei lá, faturamento, né? Por exemplo. Então, você vai concluir de uma forma a sintetizar a sua ideia com uma frase de efeito. O fogo, no fim das contas, é uma frase de efeito que vai marcar, né, a ideia, o seu argumento, aquilo que você desenvolveu na mente das pessoas.
Você pode fazer também uma pergunta que fere. Será que você realmente trabalha ou só finge estar ocupado? Né? Então, assim, essas ideias, elas precisam ter essa pimenta, sabe? Essa picância. Caso contrário, vai passar despercebido também. As pessoas não vão sentir nada. E a última coisa que você quer é que as pessoas não sintam nada com o seu posicionamento. Né? Como lá né, famoso trecho da Bíblia, né, que fala assim, cara, frio ou quente, morno não. Né? Trazendo para nossa realidade, a mesma coisa se aplica. Se você é morno no seu posicionamento, fodeu, entendeu? Ninguém vai se sentir tocado. Então, a ideia aqui, né, o insight é que a controvérsia, cara, ela não é sobre gritar mais alto ou ofender o máximo de pessoas possível. É escolher o alvo certo para atacar. Né? Aquele alvo que tem defensores, certo? E aí, como que você traz isso para o Instagram? Cara, muito simples. Uma vez que isso está definido, a primeira coisa que eu faria, né, é criar um carrossel. Criaria um carrossel e deixaria ele fixo aqui no perfil. Por que um carrossel? Porque o carrossel vai ficar no feed, bonitão, você consegue fazer no seu jeito, no seu estilo, tem outros vídeos meus aqui que eu ensino a fazer carrossel, e você vai lá e coloca a sua ideia, a sua tese, e deixa ela fixa lá, para que todas as pessoas que cheguem no seu perfil passem a saber qual é o seu posicionamento. E você vai ser lembrado por aquilo, pela ideia que você defende. Você não vai ser um mero gerador de lero-lero ali. Você tem opiniões. Percebe? A ideia, então, né, posicionamento e branding, né, tem tudo a ver. Então, são né, posicionamento dentro de branding. E um dos critérios básicos do branding é a repetição. Então, é importante você escolher poucos alvos, ou mesmo um único alvo, para você ficar atacando o tempo inteiro. Porque é nessa repetição que vai fazer com que as pessoas lembrem de você. Né? Que a sua marca se construa, que você tenha o posicionamento de fato. Então, voltando para o Instagram, eu faria esse carrossel. Faria stories, posso fazer uma sequência de stories também. Posso deixar aqui descrito na bio. Só que como? Como que eu organizo tudo isso? Bom, o que eu faria é o seguinte, eu vejo duas opções. A primeira opção é começar com fogo. Começar o que, Will? Qualquer coisa. Pode ser uma frase, né? Pode ser a sua bio, que são ali, sei lá, 550 caracteres, alguma coisa assim. Como pode ser um carrossel, pode ser um vídeo, pode ser qualquer coisa. O ponto é, começar com fogo é já declarar. É declarar, né? Qual é a conclusão que você tem. Por que isso é interessante? Porque isso chama atenção e sintetiza muita coisa. Se você consegue concluir bem, né? Então, por exemplo, aqui da pergunta. Essa pergunta poderia ser usada, né, como um possível início de carrossel, né, como um hook. Ou início de qualquer coisa, né? Porque o hook nada mais é do que o primeiro ponto de contato do público com a sua peça de conteúdo, né? Com a sua peça criativa. Seja um vídeo, seja uma bio, seja um texto, seja qualquer coisa, certo? Então, o que você quer? Você quer começar com fogo, porque hoje a atenção das pessoas está muito fragmentada, está muito difícil de ser fisgada. Então você começa com fogo, já, pum, atira logo de cara. E aí o que você faz? Depois, você pode vir e falar mais sobre o alvo. Qual é o seu alvo? Você pode gastar um pouco mais de energia. Então, imaginando um carrossel, aqui pode ser o primeiro slide. Aqui pode vir mais 2, 3 slides. Né, o segundo e o terceiro slide, melhor dizendo, o alvo. Aqui vem a narrativa, porque você vai ter que sustentar isso que você disse. Né? Então aqui você pode pegar de 3 a 8 para fazer a narrativa, e então você conclui com fogo de novo, porque você quer reforçar aquilo que você sintetizou no início. Né? Então, você faz a declaração, depois você começa a explicar a declaração, e por que não é loucura, né? Por que você não é um mero hater e tudo mais, beleza? E aí, por fim, você conclui com a declaração, né, da síntese novamente. Então, aí aqui, você pode fazer aqui, né, aqui o 8, 9... com fogo de novo, deixando aí um último slide para um CTA, alguma coisa assim. Isso nos slides, mas pode ser uma sequência de stories, sem problema. Faz nessa mesma divisão. Faz nessa mesma divisão. E aí, como eu falei, essa seria a opção 1. A opção 2
é você começar assim, como essa sequência que a gente colocou. Alvo, narrativa e fogo. Vamos colocar aqui. Você já vai e fala mais sobre o que você está atacando. Depois, narrativa. E por fim, finaliza com a frase de efeito do fogo. Né? Então você pode fazer mais ou menos a mesma divisão aqui, seguindo esses critérios. E é assim, cara, que você vai se posicionar de verdade. É assim que você não vai passar batido nas redes sociais. Você vai ser lembrado, certo? Então, posicionamento, lembre-se, posicionamento é sobre se posicionar contrariamente a algo ou alguém em um campo, em um mercado. Só que, além de se opor a essa pessoa, você vai defender, através da narrativa, esse posicionamento. Pode ser pela lógica, pode ser pelas suas experiências pessoais, pode ser por dados concretos, fatos concretos, enfim, uma série de condições. Dei alguns exemplos aqui. E, por fim, você sintetiza esse posicionamento quase como um grito de guerra, que, pum, conclui tudo da melhor forma possível. As pessoas não esquecem de você, certo? Essa é a forma que você pode utilizar para se posicionar no Instagram ou em qualquer outro lugar, posicionar a sua marca na internet ou em qualquer lugar no mundo que seja. Se você for uma pessoa safa, você pode pegar esse material que eu dei aqui e fazer com que o ChatGPT ou outras IAs te ajudem. Se você quiser a minha ajuda pessoal, o link está na descrição.